A essência do atendimento pré-hospitalar. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Essa é a segunda videoaula preparatória para o nosso workshop online Atendimento Inicial ao Paciente Vítima de Trauma no Atendimento Pré-Hospitalar, no APH. Esse vídeo ele é muito importante porque ele é o pilar fundamental, a base para a gente poder estudar e poder construir um raciocínio crítico para guiar a nossa tomada de decisão diante de uma vítima em situações adversas no APH. Os protocolos são importantes, eles trazem um norte para a gente, porém nós precisamos de um raciocínio crítico, nós precisamos de uma base de tomada de decisão para poder colocar em prática o protocolo e poder adaptar as nossas técnicas ou escolhas a depender do que nós encontramos na cena. Então, por isso que esse vídeo aqui é fundamental e ele serve aí como base de preparação para o nosso workshop. Esse workshop vai acontecer gratuitamente entre os dias 31 de agosto e o dia 8 de setembro. Caso você ainda não esteja inscrito ou inscrita, vou deixar aqui na descrição o vídeo ou no nosso perfil aqui do Instagram. Ou se você já estiver na página de transmissão oficial do pré-evento, aqui embaixo tem o link de Telegram, o grupo de Telegram para você participar e receber tudo. Positivo, TSL. Ok, turma, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria falar para a gente aqui, se situar, são os diferentes sistemas de atendimento pré-hospitalar que existem de forma resumida para a gente entender qual é o sistema no qual nós nos encontramos aqui no Brasil e de que forma isso pode impactar na nossa tomada de decisão. Existe um sistema oriundo da França, que vamos chamar de sistema francês, porém que existem em diversos países do mundo, principalmente na Europa, onde aqui nós estamos vendo uma ambulância do SAMU, onde você pode ver aqui que o nome é o Serviço Médico de Ajuda Médica de Urgência. E o SAMU, na França, ele é um serviço de suporte avançado de vida. Não existem unidades, por exemplo, de suporte básico como nós temos no Brasil. Isso é construído ao redor de uma filosofia onde eles, na França, pensam desde o início que é importante que o hospital vá até o doente, que o médico vá até o doente. Existem também suporte básico de vida na França, ou seja, atendimentos de menor complexidade que são realizados pelos bombeiros civis da França que acabam realizando esse atendimento. Então, existe esse modelo aí de SAMU francês. Esse aqui é uma foto que ilustra o sistema americano de atendimento pré-hospitalar, onde nós temos ou técnicos em emergências médicas, que são profissionais com níveis mais básicos de formação, até o paramédico, que seria um profissional capaz de fazer um suporte avançado de vida na cena, mesmo não sendo um profissional formado em medicina, é um profissional formado em paramedicina, que é um curso por si só de extensão, de graduação, onde ele se gradua como paramédico. E aí o paramédico, ele não tem um médico na cena, mas ele é capaz de fazer também certos procedimentos avançados. Existe uma diferença sutil de raciocínio, bem sutil, que hoje praticamente se iguala, que a gente vai estar discutindo aqui, em relação à estratégia de atendimento, onde o americano ele acredita que quanto menos tempo na cena passar melhor, e o francês, na origem desse pensamento, acreditava que passando um tempo maior na cena cuidando do paciente seria mais benéfico. Vamos discutir isso aqui. E aí nós chegamos em nosso sistema brasileiro de atendimento pré-hospitalar, que eu ilustrei aqui com a ambulância do SAMU, mas nós sabemos que nosso sistema de atendimento pré-hospitalar ele é muito mais complexo do que isso, e nós temos diferentes tipos de órgãos que atuam, órgãos públicos, órgãos privados, que atuam no APH, como bombeiro militar, por exemplo, bombeiro civil, grupo de bombeiros e resgatistas voluntários, concessionárias de rodovia, enfim, entre outros, que compõem esse sistema de APH. Falando de SAMU especificamente, que no Brasil vamos dizer que o SAMU está organizado, começou a se organizar como o SAMU que nós conhecemos hoje, aproximadamente de 20 anos para cá, o SAMU brasileiro ele buscou ser fundado baseado na experiência do SAMU francês, com a central de regulação médica, com unidades avançadas tripuladas por médicos que vão fazer esse atendimento em loco. Porém, existia uma certa característica única, que traz um pouco da filosofia americana também para o nosso SAMU brasileiro, onde nós temos unidades de suporte básico de vida, unidade de suporte intermediário
que está sendo aí estabelecido cada vez mais, onde na básica nós vamos ter condutores, eventualmente com técnicos de enfermagem, uma intermediária poderia ser um condutor com enfermeiro e técnico de enfermagem, já que o enfermeiro faz procedimentos que o técnico não faz, e a unidade avançada, que vai ter médico, vai ter enfermeiro também, vai ter muitas vezes técnico de enfermagem, condutor, uma equipe mais completa. E o nosso SAMU, então, ele é híbrido, é um SAMU dividido entre unidades básicas, unidades avançadas, para poder dar conta da extensão e da demanda de atendimentos de urgência que existem no ambiente pré-hospitalar. Então, o nosso SAMU veio de uma forma meio que misturada entre esses diferentes tipos. Portanto, o nosso sistema é um sistema único que foi inspirado em sistemas já existentes lá fora, porém que está se desenhando cada vez mais como um sistema único. Esse conceito aqui de princípios e preferências é a base de tudo aquilo que nós precisamos entender para tomar as melhores decisões na cena. Os princípios são imutáveis e universais. Eles se aplicam a qualquer tipo de ocorrência. Então, um princípio ele nunca vai mudar. A gente ouve muito, mas o protocolo toda hora se atualiza, o artigo uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Quando tem alguma mudança na literatura ou nas nossas condutas, com certeza nós estamos falando de preferências, que é o próximo tópico que eu vou mostrar para vocês aqui. As preferências são métodos ou técnicas utilizadas para colocar os princípios em prática. Podem variar a depender de 5 pontos. Deixa eu exemplificar isso aqui. Por exemplo, o que seria um princípio? Controle de hemorragia. Então, se eu tenho uma hemorragia externa no atendimento pré-hospitalar, o princípio é que eu tenho que parar essa hemorragia, porque o paciente está perdendo sangue e ele vai ter diversas repercussões hemodinâmicas. O paciente pode entrar em choque, o paciente pode evoluir para falências de múltiplos órgãos, pode morrer por conta da hemorragia. Então é um princípio universal, nós temos que parar a hemorragia, não dá para a gente discutir isso. Agora, como nós vamos parar essa hemorragia? Existem várias preferências, vamos fazer uma compressão direta, uma pressão direta no local, vamos utilizar um curativo compressivo, um agente hemostático, vamos fazer um torniquete de extremidade, um torniquete juncional, se for hemorragia interna, vamos utilizar, por exemplo, uma cinta pélvica para tentar controlar mais essa hemorragia, diminuir o espaço pélvico ou fazer uma estabilização e mobilização de membros por conta de uma fratura de fêmur. Então, isso tudo são preferências que podem mudar a depender de alguns fatores. Outro princípio, um paciente que está em parada cardiorrespiratória, eu preciso reanimar esse paciente. Ou seja, se ele está em parada cardíaca, eu preciso fazer com que ele saia da parada cardíaca. Como nós vamos fazer isso? Vamos fazer RCP com compressões e ventilações, somente com compressões? Vamos fazer desfibrilação? Vamos fazer uma via aérea básica, uma via aérea avançada, uma via aérea extraglótica? Perceba quantas variáveis. Vou fazer drogas? Não. Que tipo de droga eu vou fazer? Ou será que eu vou optar por não fazer a RCP e transportar esse doente que está com uma suspeita de hemorragia intraabdominal para um hospital que está logo ao lado do meu local da ocorrência? Perceba que isso tudo varia a depender daquilo que nós vamos encontrar e de 5 fatores que eu vou listar aqui para vocês. Então a gente tem que ter bem claro o que são princípios e preferências. Eu sempre recomendo, quando a gente vai estudar um assunto, quando a gente vai discutir qualquer assunto, que a gente identifique conscientemente o que é princípio e o que é preferência. Porque se você foca primeiro em compreender os princípios, em dominar bem os princípios, nós ficamos com a organização mental muito mais clara para poder estudar as preferências e entender que as preferências estão a serviço dos princípios. E aí essa separação faz com que a gente evite, às vezes, muitos debates desnecessários que, às vezes, levam até a brigas e que a gente estude e entenda de que forma nós podemos utilizar de forma sábia as preferências. Então, quais são os 5 fatores que interferem nessas preferências? Essa é uma literatura que está no livro do PHTLS, 9ª edição. A situação. Qual é a situação desse doente? Como está a cena? O paciente está o que é que aconteceu com ele? Qual foi a cinemática? O que é que está envolvido ali? Então, a situação cada ocorrência é uma situação única. Por mais que em diferentes situações pode ser que a gente haja de forma similar, mas é importante entender que a situação pode mudar. Por exemplo, um paciente está ali dentro de um veículo, teve um impacto frontal, o paciente está sangrando, gritando de dor porque está com os membros inferiores esmagados pela ferragem, e eu chego na cena e esse paciente está ali com um poste, com um fio de alta tensão em cima do carro, uma cena que é insegura, e aí? O ideal é fazer controle de hemorragia o mais precoce possível, mas será que eu posso atuar naquele momento, naquele paciente? Então olha como a situação pode mudar algumas coisas. Segunda coisa é a condição do doente. Obviamente que aquilo que eu vou fazer vai depender do que o paciente tem. Por isso que a gente tem que avaliar o paciente, a gente vai aprender a fazer isso muito bem no nosso workshop, onde nós vamos falar sobre avaliação inicial, exame primário, exame secundário.
Então depende, o doente está sangrando, tá, mas ele está sangrando aonde? Hemorragia interna, hemorragia externa, hemorragia de couro cabeludo ou de extremidade, o paciente está com amputação, o que é que o paciente tem? Né? O paciente está em parada cardíaca secundária, é uma questão clínica, secundária é uma questão traumática, é um ritmo chocável, não é um ritmo chocável, estou com suporte básico, suporte avançado, que é o próximo ponto aqui, é conhecimento da equipe. A equipe é uma equipe suporte básico, suporte intermediário, suporte avançado. Dentro da equipe suporte básico, o que é que o profissional sabe? O que é que ele foi treinado? Será que ele é capaz de fazer um tratamento, uma restrição de movimento da coluna de determinada forma porque ele foi treinado ou não? Ou a mesma coisa para controle de hemorragia? Portanto, o conhecimento da própria equipe, a capacitação da equipe vai interferir nas preferências que serão utilizadas. Não só os conhecimentos, como os recursos disponíveis. Será que eu tenho uma prancha scoop, eu tenho uma maca vácuo, eu tenho um torniquete, eu tenho um agente hemostático, eu tenho um transamin para utilizar? Que tipo de dispositivo para realizar uma imobilização eu tenho? Eu tenho um tala de papelão, eu tenho um tala flexível, tala moldável? Perceba que, a depender disso, olha, eu tenho um dispositivo de compressão automatizado ou não, tenho bomba de fusão, eu tenho lá um eletrocardiograma de 12 derivações para fazer ou não. Perceba que os recursos também vão fazer variar as preferências. Então, por isso que nós temos que ter bem uma mente aberta quando a gente lê um livro, quando a gente lê um protocolo, quando a gente consome um conteúdo em vídeo e aquele conteúdo às vezes está falando de alguma recomendação, a gente tem que ter o entendimento do que é o princípio, que é de qualquer forma eu vou ter que encontrar uma forma de aplicar esse princípio no meu serviço, independente de tudo isso aqui eu tenho que encontrar uma forma de aplicar o princípio. Ah, eu não tenho o mesmo equipamento que você, não interessa, com o equipamento que eu tenho eu vou ter que aplicar o princípio. Ah, não tenho o mesmo conhecimento, com o conhecimento que eu tenho que de alguma forma buscar contemplar o princípio. E aí, as preferências. Eu estou falando no vídeo aqui de prancha scoop. Aí você me fala, Léo, mas eu não tenho prancha scoop no meu serviço. Mas é importante que você saiba que o padrão ouro para determinado tipo de situação é a prancha scoop. Ou para fazer um determinado tipo de controle de hemorragia, é importante ter um torniquete de extremidade. Mas eu não tenho no meu serviço. É importante que você saiba. É importante que você conheça o padrão ouro mundial e que você saiba o que é que você pode fazer dentro da sua realidade. E que dentro da sua realidade você busque sempre alcançar o padrão ouro mundial. E os protocolos institucionais, os protocolos locais. Quando a gente fala de restrição de movimento da coluna, por exemplo, existem protocolos que preferem utilizar um critério que é o critério Nexus, o outro prefere o critério CCR. Existem outros que não têm prancha scoop, então ele não vai colocar no seu protocolo institucional a prancha scoop, ele vai colocar uma prancha rígida, ou não tem macavaco, ou seja, o protocolo institucional deveria ser o guia mais importante para o profissional, porque aquela instituição ela tem uma condição muitas vezes que é diferente de todo o resto. Por isso que muitas vezes o pessoal fala, não, protocolo do PHTLS. O PHTLS não é um protocolo. O PHTLS é um livro-texto. É um livro-texto onde ele discute princípios e preferências de como fazer um atendimento ao paciente vítima de trauma no APH. O protocolo é um guideline específico, um POP que você utiliza na sua instituição. Um POP de controle de hemorragia, um POP de atendimento a PCR. Existe sim um protocolo, por exemplo, do ACLS para PCR, um algoritmo muito claro, mas ele fala de uma situação muito específica, observe, ele está falando de um paciente clínico em parada cardiorrespiratória, onde eu estou com a equipe de suporte avançado na vida e onde ele fala duas vias, ritmo chocável e ritmo não chocável. Então, aquilo ali é um guia, apesar de que, a depender da situação, nem tudo está descrito ali, a depender se não for um ritmo chocável, você vai ter que procurar os 5H e 5Ts. E como você vai tratar cada uma dessas possíveis alterações? Às vezes não está descrito naquele algoritmo, mas no protocolo institucional pode estar isso bem discriminado, porque cada instituição pode ter um equipamento, um recurso diferente. Portanto, essas 5 situações vão mudar. Situação do doente, condição do doente, conhecimento da equipe, recursos disponíveis e protocolos institucionais. Portanto, esse slide talvez seja um dos slides mais importantes para quem trabalha com atendimento pré-hospitalar, ter o devido entendimento para poder raciocinar criticamente e tomar a melhor decisão diante daquilo que nós temos na cena. A decisão ela tem que ser baseada em evidências, em literatura, naquilo que já foi testado cientificamente e comprovado como sendo as melhores opções, respeitando os princípios. Muitas vezes os princípios não precisam de comprovação de literatura. Controle de hemorragia, não preciso comprovar que tem que se controlar uma hemorragia. Isso é óbvio. A gente tem que partir disso, desse conhecimento teórico e fazer a ponte para a prática, para aquilo que nós encontramos na cena e conseguir fazer a adaptação daquilo que é recomendado aqui na literatura para aquilo que está na minha frente. O que é que conecta isso? Raciocínio crítico, como a gente vai ver mais adiante. Então tá aqui, pensamento crítico, sabedoria versus conhecimentos. É como se a gente comparasse princípios e preferências.
A sabedoria, ela é muito parecida com os princípios. É aquilo que guia a nossa tomada de decisão. É a sabedoria. A sabedoria não é algo que você consegue acumular ao longo. Quanto mais eu estudar, mais eu vou ter sabedoria. Não, a sabedoria tem mais a ver com a compreensão da essência da coisa. Quando eu entendo verdadeiramente a essência, o porquê da coisa, eu estou falando de sabedoria, estou falando de princípio. O que é que tem por trás disso? É o princípio. Conhecimento a gente acumula. E quanto mais a gente estuda, mais a gente acumula conhecimento. Então, as preferências a gente pode acumular. Eu sei que é controle de hemorragia. Olha como é simples, olha como é prático isso. Agora, quais são as formas de fazer? Aí eu posso treinar várias preferências e acumular mais ferramentas na minha caixinha de ferramentas. Essa é a grande coisa. Então, eu primeiro vou entender o princípio. Pronto, uma vez que eu tenho um princípio, eu posso ir treinando preferências, acumulando mais ferramentas na minha caixinha, porque talvez aquela situação, somente essa ferramenta aqui se encaixe, ou essa seja a melhor ferramenta que venha a se encaixar. Então eu gosto de comparar sabedoria e conhecimento para a gente desenvolver de forma consciente essas duas coisas aqui. A variável sabedoria, que seria a variável talvez mais qualitativa, a parte mais do que, o porquê das coisas, e o conhecimento, a parte quantitativa, o como fazer, e isso aí a gente pode ir multiplicando as nossas técnicas, os nossos conhecimentos. E o que conecta sabedoria de conhecimento, ou que conecta princípios de preferência, seria justamente o pensamento crítico, né? O raciocínio. E aí agora, o que é que eu faço? Será que é melhor atender esse paciente na cena ou será que é melhor transportar esse doente? É isso que a gente vai ver aqui. Então, a essência do atendimento pré-hospitalar, que é o título desse vídeo de hoje, dessa aula de hoje, é tudo isso que nós discutimos para chegar neste momento aqui, que é a tomada de decisão. Existem dois princípios filosóficos que conduzem esse tipo de tomada de decisão. Um princípio filosófico nascido nos Estados Unidos, inicialmente intitulado de Hora de Ouro, escrito pelo Adam Cawley, que agora, hoje em dia, a gente sabe que o entendimento não é de hora de ouro, não é que nós temos uma hora para deixar o paciente grave dentro do hospital. É que existe um período que, a depender da patologia do doente, a depender da condição do doente, a depender de tudo que aconteceu com ele, pode ser que ele tenha poucos minutos, pode ser que ele tenha algumas horas, mas esse período a gente tem que ter consciência que é um período que existe, e quanto mais rápido a gente conseguir colocar esse paciente no tratamento definitivo, sem deixar de fazer aquilo que é necessário também na cena, que a gente vai ver mais adiante aqui, melhor para o doente. Então esse é o período de ouro, e ele meio que se contrapõe aí aos minutos de platina, inicialmente descritos na França como 10 minutos de platina, que seria a ideia do tempo máximo que eu poderia passar na cena com esse doente. Mas na verdade não são 10 minutos de platina, são minutos de platina. Então o que criou talvez a estrutura do atendimento pré-hospitalar americano foi uma coisa baseada muito no período de ouro. Olha, vamos montar um sistema aqui de paramédicos onde o que nós queremos é pegar esse paciente e levar para o hospital o mais rápido possível. E, por outro lado, essa questão de serviço avançado com médico nas ambulâncias do SAMU na França, baseado no minuto de platina, onde havia o entendimento que eu tenho alguns minutos para poder salvar a vida do doente ali na cena, antes de transportá-lo para o hospital. Portanto, vamos botar médicos na cena para a gente poder fazer procedimentos mais avançados. Isso acabou, talvez, originando esse modelo de APH diferente, apesar que hoje a mesma coisa é feita praticamente nos Estados Unidos e na França. Não existe diferença na forma de se atuar hoje. Por isso que, antigamente, se falava de scoop and run, né? Essa estratégia de pegar e levar, quase como se fosse um táxi de transporte, versus um stay and play, que nasceu na Europa, ou seja, fique na cena e trabalhe na cena, estabilize o paciente na cena. Essas filosofias nasceram nos Estados Unidos e na França, respectivamente, porém o que todo mundo faz é um tal de play and run, que seria melhor falar assim, porque o que é play and run? Faça o que precisa ser feito para o doente na cena e transporte esse doente para o hospital mais próximo o mais rápido possível. Ou seja, eu não posso deixar de tratar uma lesão potencialmente fatal, que eu tenho a condição de tratar, porque pode ser que aquele paciente venha a morrer ou perder chance de sobrevida nesse transporte. Então, por exemplo, o paciente está com a via aérea fechada, sem ventilar, eu consigo resolver essa via aérea. Um paciente que está sem drive ventilatório, eu consigo fazer uma ventilação por pressão positiva, acrescentar O2 nesse doente. Ou um paciente que está com pneumotórax hipertensivo, eu consigo fazer uma descompressão torácica. O paciente que está sangrando, eu consigo parar a hemorragia. O paciente que está em PCR, eu tenho aí um verdadeiro stay and play, porque eu preciso reanimar esse doente clínico quando se trata de PCR clínico e transportar. Então perceba que toda a nossa tomada de decisão no APH, ela é construída no entendimento desses aspectos filosóficos. Certos pacientes é melhor fazer no scoop and run, aquele paciente que realmente
provavelmente teve um trauma abdominal, a única coisa que esse paciente tem aqui é suspeita de hemorragia intraabdominal, o máximo que eu vou fazer para ele talvez é 1 ou 2, pegar um acesso no transporte e transportar, porque eu preciso de um cirurgião para abrir a barriga desse doente e fazer o controle dessa hemorragia. A depender da situação, esse mesmo paciente que tem uma hemorragia intraabdominal, se ele evoluiu para uma PCR traumática na cena, que eu estou longe de um centro importante, eu tenho uma equipe de suporte avançado, com capacidade para fazer um tratamento na cena de avançado, por exemplo, uma toracotomia de reanimação, como a gente vai ver mais adiante em outras aulas, quando a gente falar de PCR traumática, pode ser que ali nesse caso haja uma preferência de fazer um stay and play, porque o paciente estava em parada cardíaca e eu preciso de alguma forma tentar fazer alguma coisa, porque o transporte vai perder as chances. Mas isso depende também da distância para o hospital, que seria a situação. Então perceba que não existe uma fórmula, uma receita de bolo pronta, onde eu vou falar assim, ó, todo mundo vai fazer assim. Eu sei que muita gente espera isso. Não, eu queria saber exatamente o que é que eu vou fazer. Claro que tem alguns protocolos que vão guiar, que vão ajudar os profissionais que estão começando, menos experientes, a facilitar a sua tomada de decisão, apresentando menos opções. Mas a gente tem que ter noção que para a gente fazer o melhor pelo doente, a gente precisa se capacitar bastante, a gente precisa ter um bom entendimento dos princípios, dominar o máximo de preferências possível e desenvolver esse raciocínio crítico, esse pensamento crítico, para a gente poder colocar em prática nesse conhecimento, para tomar a decisão correta. Por isso que nós estamos falando sobre isso nessa videoaula. Que essa videoaula é importante, precisa desenvolver esse pensamento. Se a gente vai fazer um scoop and run, se a gente vai fazer um stay and play, ou se a gente vai fazer um play and run. Ou seja, se eu vou pegar e levar o paciente sem fazer intervenção, se eu vou ficar na cena até resolver o problema do doente, até estabilizar ele para levar, ou se eu vou fazer algo rapidamente na cena para tirar o paciente de uma condição crítica e levá-lo o mais rapidamente possível, que seria o play and run. E o que vai fazer você tomar essa decisão correta é o pensamento crítico, é a análise da cena. A gente vai discutir isso tudo no workshop. É a análise da cena. Como é que é essa cena? O que é que ela apresenta? Quais são os recursos que eu tenho disponível? Quem é a equipe? Será que eu vou precisar de mais recursos, de mais pessoas para me ajudar aqui, de outros setores de segurança? Então tudo isso aí é importante no atendimento pré-hospitalar para a gente fazer um atendimento de qualidade com nível de padrão ouro mundial. Então o pensamento crítico vai conectar aqui os princípios e as preferências. É isso que eu preciso que vocês entendam dessa videoaula aqui. Então, turma, é isso. Essa videoaula teve esse objetivo. Caso você não esteja inscrito aqui no nosso canal, se você esteja me assistindo no YouTube, se inscreva no canal, por favor. Deixa o seu like aqui também, coloca suas dúvidas nos comentários. Caso você não esteja inscrito ainda no workshop, na descrição tem esse link para você se inscrever no workshop. Esse vídeo aqui também vai ser postado no Instagram, portanto, se você estiver vendo no Instagram, vai no nosso perfil, na nossa bio, para você poder se inscrever no evento. E caso você esteja assistindo esse vídeo em nossa página oficial de transmissão do workshop, aqui abaixo tem o link para você entrar no grupo de Telegram, caso você não esteja no grupo de Telegram, que lá nós colocamos todos os conteúdos do workshop para você não perder nada e, além disso, colocamos também conteúdos adicionais que são distribuídos exclusivamente no Telegram. Na próxima videoaula preparatória, nós vamos falar sobre os 14 princípios de ouro do atendimento ao trauma no APH. Então falamos de princípios e preferências aqui. Vamos falar sobre os 14 princípios de ouro na próxima aula e lá no workshop nós vamos falar sobre o pré-atendimento até a chegada na cena, avaliação da cena. No vídeo 2 nós vamos falar sobre exame primário e medidas de intervenção crítica iniciais, as medidas salvadoras, ou seja, preferências. E no vídeo 3 nós vamos falar sobre exame secundário, sobre transporte e transferência de cuidado. Portanto, vai ser um workshop bem completo. Participe, que com certeza você vai aprender muita coisa que vai melhorar a sua carreira profissional e a qualidade assistencial que você vai prestar daqui para frente para os seus doentes de trauma no APH. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Quem ficou aqui até o final, coloque nos comentários, olha, cheguei até o final para eu poder reconhecer você de ficar com mais de 20 minutos aqui num vídeo denso e de conteúdo mais subjetivo, mais filosófico. Eu sei que os vídeos práticos eles são mais atrativos muitas vezes, mas esses entendimentos aqui, aquilo que faz o ser humano se diferenciar dos outros animais, é justamente a capacidade de raciocinar criticamente com o nosso neocórtex. Se a gente não colocar isso em prática, a gente está perdendo um aspecto importante da nossa humanidade em prol de um melhor exercício profissional. Então, obrigado por terem acompanhado, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.